Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. E esse não é um vídeo devocional, esse é o Nerd de Fé, meu irmão! Saiu! Aleluia, hein? Pensei que vocês não iam se animar, pô. É, Já veio uma retardada aqui. Saiu! teve que Pois forçar é. um pouquinho. Então, pessoal, eu sempre tive o desejo de ter um quadro chamado Nerd de Fé, porque eu sou nerd. Eu gosto de filme de nerd, eu gosto de super-herói. Eu sou fã da Marvel. Marvel manda. Não, discordo. Mais ou menos. Bom, e eu tô aqui com auxílio, cara. Finalmente essa galera aqui se juntou pra fazer isso. Tô aqui com o Alan? grande Alan. Grande Alan. Bem grande. Não é bullying. Não é bullying, É não. bullying. Não é bullying. Não é bullying. E o... Felipe. Cara, essa galera é top. O pessoal da mesma igreja que eu. Então, assim, estamos unidos aqui para falar de assuntos nerds, assunto geek, coisa dessa cultura pop, maneira que todo mundo gosta, nós gostamos. Cada um gosta de uma coisa mais do que o outro. Um gosta mais de jogo, outro mais de HQ, outro mais de livros e RPG. E com o passar dos vídeos nós vamos falando e também trazer um pouco desse pensamento geek, dessa cultura geek, para a nossa fé. Uma questão que nós queremos abordar hoje é se o cristão pode ser nerd. Será? O cristão pode gostar da cultura nerd? O cristão ele pode adorar a Deus, pregar o evangelho e ao mesmo tempo gostar dessa cultura nerd? Vamos discutir? Vamos! O que levou a essa questão é por quê? Porque a cultura nerd em si, ela é cheia de coisas em que, culturalmente, dentro do que se tange ao evangelho, não pode. Você mexe com magia, RPG tem magia, Deuses antigos. deuses antigos, poderes sobrenaturais, Violência. violência, bastante por sinal, muita violência. Eu, por exemplo, eu gosto do Wolverine. Wolverine é o melhor super-herói pra mim. É super-herói, não é, né? É, anti-herói. Anti-herói. Isso aí, anti-herói. Pra mim ele é o melhor, seguido do Batman. Não, qual é o melhor pra você? Você tá... fala aí. Homem-Aranha, né? Pô, O melhor herói é o Demolidor. Isso não tem o que discutir. Então, cada um na sua. A grande questão é que o Homem-Aranha não usa da violência. Ele é o amigo da vizinhança, o amigão da vizinhança. Cada um gosta de um herói diferente, porém eu gosto do Wolverine. O Wolverine mata. E ele tem aquela frase dele que é maravilhosa, na qual ele diz: eu sou o melhor no que faço, e o que eu faço não é nada legal. Ele mata. E ele é o melhor nisso. Então, poxa, eu por ser cristão, pior, cara, pastor. Eu posso ser nerd. Eu posso ler gibi. Você pode ver a série do Punisher, ele matando um corredor inteiro. Eu só não posso como eu vi. Em 2 dias. Bro. em 2 dias. Em 2 dias. Enfatizando. Em 2 dias. 2. Esse sou eu. Pra gente começar o assunto aqui, vamos tentar trazer alguns conceitos. O que é o nerd? O nerd é o conceito mais generalizado, né? Existe uma diferença entre o geek. O nerd e o geek. O nerd é o cara que se aprofunda. Por exemplo, eu gosto de Star Wars. Ele também gosta de Star Wars. Ele também gosta. E a gente vai procurar saber esses saltos que eles dão, essa dobra de tempo, essa dobra do espaço. Nerd gosta mais disso, discute. Ele se Expandido. Universo expandido. Ele vai procurar livro, ele vai ler livro ruim de Star Wars porque é de Star Wars. Ele vai se aprofundar. O nerd é o cara que, além de gostar, de colecionar, ele é mais intelectual,
Ele busca mais o conhecimento. Por exemplo, aquele cara que é fera em matemática. Aquele cara que ele é um nerd. Ele é um nerd. Concorda? Você que conhece muito da Bíblia. Você é um nerd de Bíblia. Opa! Boa! Nerd da Bíblia. Então o nerd é aquele cara que se aprofunda, intelectualiza naquilo que ele gosta. O geek é mais um entusiasta. É um cara obcecado. É o cara que curte, né? Chega lá. Tem diferença, por exemplo, a galerinha agora vai assistir filme da Marvel. Guerra Infinita. Exatamente. Aí, porta. Ai, não perdi nenhum. Teve uns que eu assisti meses depois porque eu não tenho nenhum entusiasmo de ver. Por exemplo, Pantera Negra eu não vi ainda. Na cara, velho, não quero ver. Eu vou ter que ver antes do Guerra Infinita pra coisa poder ter um certo. Fui ver Ragnarok agora. Eu não vi ainda o Guardiões da Galáxia 2. Tem que ver antes de ver o Guerra Infinita. Tô Pois na é. correria. O Ragnarok eu vi agora porque os dois primeiros do Thor são Nossa. muito horrorosos. fracos. Nós não somos geeks que tem que fazer o negócio entusiasmado. Nós somos nerds. Nerd é o cara mais intelectual que conhece a fundo, além de gostar, além de colecionar, além de querer ter as coisas, é um cara que conhece a fundo. E o geek é o cara entusiasmado apenas, né? O que é a cultura nerd? A cultura nerd é aquela fissura por termos científicos, tecnológicos, de ficção científica, De ficção mesmo. a assim, ficção em si, a magia, não a magia negra, não, nada disso. Nossa, vou invocar aqui. Não, eu vou Deixa seu filho ver Harry Potter. Ele não vai pro inferno. por causa Não disso. vai, não vai. É uma fissura pela aventura. Sim, Pela aventura, sim. sim, pelo RPG, pela aquela coisa de cara, quem é o mago da história, quem é o troll, quem é o anão, sabe? Eu, por exemplo, no Senhor dos Anéis, eu me identificava muito com Legolas. Pô, mas o Legolas é o cara, mano. Poxa. Sei lá, no Seus Anéis eu me identificava com o anão. Assim, eu Porque ele era gordo. Eu sempre quis me identificar com anão, mas eu sou hobbit, cara. Eu gosto de ficar em casa e de ver. Aí quando eu vou pro rolê, eu vou pra rua, aí é aventura, mas hobbit desde sempre. Eu gosto da minha toca. Então, a gente gosta dessas coisas, né? Isso é a cultura nerd, é tudo que envolve isso. Você vai numa Comic Con, cara, fica louco, fica igual aquele urso do Pica-Pau. Tem uma lágrima escorrendo aqui no canto, calma aí. Vamos lá, continua. É uma cultura saudável, respeitosa e sem competição, cara. Onde está todo mundo, cara, junto em busca de uma única coisa, que é se divertir, é viajar mesmo. O nerd é um fissurado, é um especialista não oficializado. Eu sou fissurado em HQ, desde pequenininho eu leio HQ. Isso é o nerd. Agora, o cristão pode ser nerd? Bom, vamos lá. Partindo da premissa de que todo mundo é alvo do amor de Deus, então o nerd ele se torna cristão. Mas em ele sendo cristão, ele pode ser nerd? O cristão em si, ser nerd, ele vai assistir filmes de terror, de violência, anti-heróis, por exemplo, Justiceiro, Deadpool, Wolverine, o Lobo. Deadpool. Pois é. Então, a grande questão aqui é compreender o seu papel como cristão e como ser humano, como ser sociável. O apóstolo Paulo ele vai dizer na carta ao Timóteo, para não ficar se perdendo tempo com genealogias intermináveis, com contos de fadas, né? Não fala contos de fadas, ele fala outro termo, eu não lembro agora. É como se fosse conto da carochinha. Perder tempo com isso. Por quê? Isso não traz edificação nenhuma. Eu lembro que um amigo meu viu um Wolverine meu numa estante. Aí ele diz assim, pô mano, queria te deixar triste não, mas lá em Êxodo 20 diz para não ter imagens de escultura. What? Aí eu me ajoelho diante do Wolverine. Todo dia de manhã. Ô São Wolverine, venha com suas garras divinas de adamantio e... Ô Santo Pikachu, vem com essa eletricidade e me deixe ligado em Deus.
Eu não vou nem falar do Darth Maul. Darth Maul não dá. Darth Maul não dá, não dá. O Darth Maul é demais. Temos a figura de um deus aqui, ó, um Thor. Porra. Cara, a Bíblia fala pra gente não ter imagem de escultura e se prostrar diante dela. Deus é suficiente na nossa vida. Nós temos que entender que essas coisas que são fora de contexto, usar texto fora de contexto para tentar fazer com que teu filho pare de jogar RPG, porque RPG é do diabo. Voltando, quando Paulo vai dizer pra gente não ficar preso a isso, cara. Não ficar preso é para que possa gerar em nós o amor que procede de um coração puro, uma boa consciência e uma fé não fingida.